Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos voltando com mais uma leitura da Bíblia Sagrada, primeira carta de Pedro, o capítulo será o de número 3. Nós vamos aprender hoje sobre os deveres das esposas e dos maridos, do capítulo 3, do verso 1 até o 7. Depois nós vamos ver sobre apoio recíproco e também sobre a paz. Está no versículo 8 até o versículo 17. Depois, ele vai nos dar o exemplo de Cristo. Vamos seguir o exemplo de Cristo Jesus, nosso Pai. Cada dia nós procuramos trazer aqui essa leitura e fazer com que cada pessoa possa compreendê-la e, assim sendo, haja crescimento em nossas vidas. Jamais deixaremos de fazer a leitura da Bíblia. Que o Espírito Santo, a partir de agora, possa nos abençoar ricamente. Vamos ler, então, 1 Pedro, capítulo número 3. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres sejam ganhos sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. Aqui está falando de ser sujeita. A lei naquele tempo era bem rigorosa. E como algumas pessoas e alguns países, a lei fala de se sujeitar e, nesse caso, literalmente. Só que aqui, quando nós olhamos este caso aqui da Bíblia, mandando sujeitar, na verdade, ela está trazendo um entendimento, né, de estar ao lado. Se nós olharmos o propósito original do casamento e da união de Adão e Eva, lá diz a Bíblia que a mulher seria ajudadora, seria como que estaria diante dele, à frente dele, não passar na frente, mas sim estar à frente, ajudando em muitas coisas. E essa palavra aqui, sujeitar, né, também pode ser trazida como submissão, né? A mulher seja submissa. Paulo falou disso, e submissão é estar debaixo da missão. Primeiro, a esposa precisa entender qual é a missão dela, e aí ela deve se sujeitar a essa missão. Aqui o apóstolo Pedro está falando mais para não haver, discussão, brigas em casa, para que haja um bom exemplo da esposa para com o esposo, para que seja engrandecido o nome do Senhor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas no homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso, quieto, que é precioso diante de Deus. Pedro aqui não está condenando, tá, as uso de joias, tá? Se você ler, tem igreja que fala, não, Pedro condenou o uso de joias. Pedro disse que a mulher não pode usar joia. Não, Pedro não disse para não usar. Pedro está dizendo assim, ó, o enfeite delas não seja o exterior, tá? Ele está dizendo assim, ó, que a beleza e as coisas mais preciosas não sejam as coisas exteriores. E aí ele coloca como frisar do cabelo, uso de joias, de roupas, etc. Mas sim na compostura dela. Ou seja, o traje deve ser o que está no coração e não a parte exterior. Então, o próprio versículo aqui já está dizendo que não tem nada a ver. As mulheres são mais estimuladas a dar atenção à forma excessiva a tudo que se refere à aparência. Você sabe disso, né? Que a mulher, ela se preocupa com a aparência, correto? Aí o Pedro está dizendo assim,
que a preocupação das mulheres não seja apenas com aparência, tá? Não tem a palavra apenas, mas o entendimento do versículo 3 nos leva a isso, que o enfeite delas não seja o exterior, tá? Ou seja, que você não se preocupe com o exterior mais do que com o interior, tá? O interior é mais importante. E aí, senão você acaba colocando as coisas materiais à frente das espirituais. Aqui, Pedro não está condenando de modo nenhum o uso de joias, até porque naquele tempo as mulheres se adornavam usando joias e etc. Porque assim se adornaram também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Ou seja, elas buscavam a Deus de coração. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem, não temendo nenhum espanto. Igualmente, vós maridos, coabitai com as vossas esposas com entendimento, tá? Coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós seus co-herdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, veja bem, se a mulher está sujeita, se a mulher está submissa, como diz o texto, tá? Como Sara obedecia, vem a Bíblia dizendo que a função do homem é ainda até maior. Ele deve honrar a esposa. E aí honrar não vale honrar apenas com coisas, mas sim honrar com o caráter, honrar com atitudes, honrar verdadeiramente para que o lar seja estabelecido. E aí, coabitar com ela com entendimento, ou seja, honrando, tendo entendimento, para que, diz aqui o texto, as orações não sejam impedidas. Então, o que eu entendo aqui no versículo de número 7? Quando você vive discutindo, brigando, né, perturbando o outro, com brigas, etc., o que acontece? A oração passa a ser impedida. Então, por isso, o lar precisa ter paz, para que haja entendimento. E aqui, sujeitar não é de se colocar debaixo de todo julgo, até porque não é assim que nós aprendemos. E até porque não é assim, não é isso que a Bíblia está dizendo. Senão a Bíblia seria um livro horrível, né? De massacrando as pessoas, fazendo as pessoas serem escravas. E essa não é a ideia da Bíblia. Muito pelo contrário. Aqui ela está buscando um espírito manso, de equilíbrio, de liberalidade, de amor, de honra e de respeito, e dizendo que o mais importante é o que está no coração e não apenas o que está no exterior. Finalmente, ser de todos de um mesmo espírito ou de um mesmo sentimento. Como que eu devo ser? Compassivo, tá? Amando uns aos outros, amando os irmãos, com entranhas de misericórdias e afáveis. Quer dizer, amando literalmente as pessoas. É isso que ele está dizendo. Precisamos amar literalmente. Não tornando mal por mal, nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso fosse chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Então aqui nos mostra o versículo 9, que se alguém fala mal de nós, nós devemos não falar mal da pessoa. Se alguém nos maltrata, não devemos maltratar de volta. Porque fomos chamados para quê? Para amar, para compreender, para oferecer a outra face. Oferecer a outra face não é a face fisicamente, mas oferecer a outra face é não revidar o que as pessoas fazem contra a gente. Porque quem quer amar a vida e ver bons dias, refreia a sua língua do mal e os seus lábios de falarem engano. Então, toda pessoa que quer ter dias felizes
é preciso cuidar das suas palavras. Aparta-te do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Verso 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor está contra os que fazem o mal. E aqui os que fazem o mal não é apenas os ímpios. Aqui está falando do cristão que faz o mal. Sabia que existem cristãos que fazem o mal? O qual é aquele que vos e qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos perturbeis. Antes, santificai o Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo Jesus. Percebe? Eu preciso santificar a Deus no meu coração, eu preciso estar buscando a Deus verdadeiramente no meu coração, para que aquelas pessoas que falam mal da gente, quando elas conversarem conosco, ou quando elas chegarem perto de nós, elas possam olhar e dizer, puxa vida, não tem nada a ver com aquilo que eu pensava. Poxa, fulano é legal, fulano é gente boa. Continuando então. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim quer, do que padecer fazendo mal, tá? Vamos ver o exemplo de Cristo. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando ou mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado em espírito. Foi o que Cristo fez por nós. Ele padeceu pelos nossos pecados para nos levar a Deus. Quem nos leva a Deus? Cristo, coloca aí, Cristo nos leva a Deus, tá? Somente Ele pode nos levar a Deus. Não tem ninguém mais que consiga nos levar a Deus. E para isto Ele sofreu. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Como assim, pastor José Maria? Todas as pessoas que morreram antes de Cristo, lá no Velho Testamento, elas morriam e ficavam como que presas sobre o regime de Satanás, vamos assim dizer. Porque o regime do pecado. Mas eles esperavam a salvação de Deus. E quando Cristo morreu, diz a Bíblia que Cristo pregou para essas pessoas, os quais no outro tempo, aqui foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Inclusive, lá no tempo de Noé também, enquanto se preparava a arca na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram. Então, Cristo Jesus, ele pregou para as pessoas que estavam aprisionadas no mundo antigo. E aí, pastor, quem creu? Bom, Mateus 27 diz que alguns foram vistos. Quando Cristo morreu, né, alguns foram vistos andando na rua de Jerusalém e logo desapareceram. Mas a verdade é, Cristo pregou para essas pessoas que estavam em prisões, que antigamente o pecado os prendia nas prisões eternas. Antes de Cristo, tá? Para quem morreu antes de Cristo. Se eu pudesse explicar, seria assim. Todas as pessoas que morriam, esperando na graça de Deus, elas morriam, mas elas não iam para o seio de Abraão. Por quê? Por causa do pecado. E quando Cristo veio e morreu por elas, porque elas esperavam o Messias, então o Messias libertou essas pessoas. Costumamos dizer que os 3 dias que Cristo estava, que a gente conta como ele enterrado, né? Ele não ficou ali no túmulo esperando 3 dias, não. Ele estava no mundo espiritual fazendo a libertação dessas pessoas no mundo espiritual. A Bíblia diz no Salmo 88 que ele desceu aos lugares mais profundos da terra. E eu tenho certeza que foi nesse momento aqui
que ele pregou aos espíritos que estavam em prisão, ou seja, as almas das pessoas que haviam morrido e estavam em prisões, aguardando o Messias, porque elas morreram em Deus, elas morreram com Deus, elas morreram crendo que um dia Deus mandaria o livramento para eles. E o livramento chegou, né? Aqui diz que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Porque existem pessoas, irmãos, que elas querem sentir alguma coisa na carne. Ah, pastor, eu me batizei, mas assim, eu achei que eu ia sentir algo assim forte. E eu não senti, né? Eu não senti algo assim forte no meu corpo. Mas não vai sentir mesmo. Por quê? O trabalho do Espírito Santo não é na nossa carne, e sim no nosso espírito, tá bom? Então, a almas se salvaram pela água, que fala assim, ó, naquele tempo as pessoas, né? Porque também como uma verdadeira figura agora vos salva o batismo, né? Não do despojamento da imundície da carne, versículo 21, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo está nos céus, à destra de Deus. Claro que Ele é o próprio Deus, né? Ele é o próprio Deus, é Ele que está no trono, é o Senhor Jesus que está sentado no trono, né? É Ele que está sentado no trono, o Deus que se fez carne e veio a esse mundo para nos salvar, para nos ajudar, para nos libertar, para nos dar o direito de uma nova vida, o direito da vida eterna. Eu quero orar com todos vocês e pedir que Deus possa ricamente nos capacitar para continuarmos crendo, tá? Sendo fiéis ao Senhor, como esposo, como marido, como esposa, como filhos, para que haja a luz de Deus dentro das nossas próprias casas. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, obrigado pelo capítulo 3 do livro da Carta de Pedro, que nos ensina a continuar te amando. E mesmo no trato entre homem e mulher, o objetivo é que essas pessoas, homem e mulher, possam viver de maneira que o teu nome seja glorificado, viver de maneira que o Senhor seja exaltado, viver de maneira que haja paz na casa, haja paz na família, haja paz nas pessoas. Portanto, eu agradeço a Ti, meu Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estou entregando a vida de todos nas Tuas mãos. Ó, querido Pai Celestial, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu entrego a Ti, com meu coração, minha alma, colocando a vida de todos na presença do Senhor. Muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Olha, que Deus te abençoe. Eu vou terminar amanhã. Vamos para o capítulo 4, domingo, capítulo 5, aí terminou 1 Pedro. Domingo nós terminaremos 1 Pedro, e aí vamos entrar em 2 Pedro, que também são poucos capítulos, e aí já vamos para João. 2 Pedro são 3 capítulos, aí já vamos para a primeira epístola de João. Gente, estamos chegando, vamos caminhando, seguindo na nossa leitura. Deus abençoe, obrigado pelo carinho da sua companhia. Forte abraço e até o próximo encontro.